porque a gente vai entrar na matéria, só recapitulando onde nós paramos na semana passada, tá bom? Na semana passada, falando nisso, Maria Luísa, eu vi o seu resumo, eu vou dar uma olhada nele hoje, tá? Que eu ainda não parei para, Sem enfim, problema, Jana. dar uma conferida. Deixa eu falar com vocês. Na nossa aula passada, nós falávamos sobre o seguinte. Rian perguntou, professora, tem uma questão da P1 que não entendi. Eu deveria te perguntar sobre ela aqui ou na Agenda Edu? Tudo faz, Rian. Assim, eu prefiro que seja lá na Agenda Edu, tá? Pelo nosso tempo aqui ser muito curtinho, tá bom? Aí me manda lá, não tem problema não. Bom dia, Gil. Então, como eu estava falando com vocês, na aula passada, nós começamos a falar sobre a relação entre urbanização e industrialização em determinados grupos de países. Esses países eles foram agrupados de duas formas, né? O primeiro grupo, que foram os países que nós já estudamos, que foram os países de industrialização antiga, ou seja, como que a urbanização aconteceu, se desenvolveu nos países que se industrializaram primeiro no mundo. Então, nós já estudamos isso. Então, falamos sobre os países europeus e sobre o Japão, né? Então, foram os países que se industrializaram primeiro, é claro, assim, é uma forma mais geral de tratar desse grupo, tá? Porque, claro, existem particularidades. Por exemplo, os Estados Unidos, nós não estudamos ele aqui, nós não falamos sobre a urbanização dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter passado por um processo de industrialização também tardia. E aí, de repente você fala, Rana, mas te deveria, né, falar sobre a indústria dos Estados Unidos, a urbanização dos Estados Unidos, já que é a principal economia do mundo. Não fiquem desesperados, porque nós já estudamos Estados Unidos ano passado. Então, o livro do SAIS, quando ele entende que você já deu esse conteúdo, ele não retoma a ele, tá bom? Então, só essa observação. E aí, hoje, nós vamos comentar sobre os países de industrialização mais recente e, por isso, também de urbanização mais recente. É só vocês lembrarem que a urbanização ela acaba sendo uma consequência da industrialização. Eu estava falando isso com o pessoal do sétimo ano, com a turma do sétimo ano. Com eles, eu estou estudando as regiões brasileiras, né? Sudeste, as características do Nordeste, as características do Centro-Oeste, do Sul, por aí vai. E aí eu falava exatamente isso com eles. Gente, entendam que o deslocamento populacional, ele não... Ele, na verdade, ele acaba sendo ocasionado... Dessa pausa que eu estava lendo aqui a dúvida da Maria. Já vou te responder, tá, Maria? O deslocamento populacional ele acaba sendo decorrente do desenvolvimento econômico das regiões. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, no Brasil sobre o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, quando a cana-de-açúcar começou a ganhar destaque econômico, várias pessoas, tanto do Brasil colônia quanto os portugueses, migraram para o Nordeste. Agora, quando nós tivemos o ciclo do ouro aqui em Minas Gerais, muitas pessoas foram morar em Minas Gerais. Quando nós tivemos a industrialização do Brasil, muitas foram as pessoas que se deslocaram para o Brasil. No segundo ano, é uma disciplina, ou melhor, no segundo ano, a turma do segundo ano, é a série em que eu falo sobre isso, sobre as migrações internas do Brasil, motivadas por esse desenvolvimento econômico das áreas, né, que compõem o nosso território. Mas isso acontece não apenas para o Brasil, mas em várias partes do mundo. Sempre as migrações, elas acabam acompanhando o desenvolvimento econômico dessas regiões. Então, quando nós falamos que os países de industrialização recente, no mesmo contexto, no mesmo momento em que eles sofreram esse processo de industrialização, eles tiveram também o processo de urbanização. O mesmo aconteceu para os países de industrialização antiga. E aí, só relembrando, antes de eu começar o conteúdo de hoje, quando eu falava com vocês sobre os países de industrialização antiga, eu falava o seguinte: a industrialização desses países, ela se deu de forma gradual, tá? Então, quando nós falamos em industrialização da Inglaterra, da Alemanha, da França, do próprio Japão, foi uma industrialização gradual, ou seja, não foi em um curto espaço de tempo que esses países se tornaram países industrializados, tá bom? E, Hannah, qual a importância disso? A importância disso é o seguinte:
Graças a esse processo gradual de industrialização desses países que se industrializaram primeiro no mundo, a urbanização ela foi planejada pelos governos. Porque os governos já entendiam que construir uma indústria iria atrair população. Então, o que eles fizeram? Vamos construir indústrias gradualmente, porque aí também o processo de urbanização vai acontecer de forma gradual e nós vamos ter tempo de nos planejar. Planejar em qual sentido? Planejar no sentido de construir moradias para a população. Se planejar no sentido de não ocorrer a concentração populacional em apenas uma cidade. Ok? A população está bem espalhada pelo território desses países. Se planejar no sentido de colocar as áreas das áreas mais valorizadas ser as áreas periféricas, enquanto as áreas mais simples, onde a população mais pobre residiria, seriam as áreas centrais. Isso, gente, é um grande diferencial entre a urbanização dos países ricos e a urbanização dos países pobres. Isso o que, Hanna? Isso eu acabei de comentar. Essa lógica de colocar a população mais rica na periferia e a população mais pobre nas áreas centrais. Isso é típico de país desenvolvido, ou país que se industrializou e se urbanizou há muitos e muitos anos atrás, tá bom? Porque qual era a lógica? Qual é a lógica do planejamento urbano desses países de industrialização antiga? Eu vou colocar a população mais rica do meu país nas áreas mais periféricas, porque essa população mais rica, ela tem condição de comprar um carro e ir para a área central, para lá para o seu trabalho. Eu coloco a população mais rica, mais afastada, porque ela vai ter essa possibilidade, essa forma mais fácil de se transportar por ter recursos financeiros para isso. Já a população mais pobre, que é a grande maioria da população, né, normalmente, ela vai se concentrar já nas áreas mais centrais, porque é muita gente, então é necessário que eles fiquem próximos aos seus empregos. Porque aí eu não vou ter a chamada hora do rush. O que é a hora do rush? Aquela hora que a gente sabe que os ônibus, o metrô vai estar tudo cheio. É aquela hora, ou de manhãzinha, né? Quando a população está saindo das áreas mais afastadas, indo para os centros, e no final da tarde, que é quando essa população retorna para o seu local de moradia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 3 anos atrás, eu trabalhei em Botafogo, aqui no Rio, né? Na zona sul do Rio. E aí eu pegava o metrô na estação de Maria da Graça e descia no final da linha, né? Da linha 2, que é Pavuna, Botafogo. E assim, era surreal, gente, porque eu pegava 7 da manhã, eu ia assim, né, no vidro. Lotado. E às vezes, quando eu saía tarde, eu pegava novamente a hora do rush. Por quê? É muita gente saindo dessas áreas mais periféricas, que é onde eu moro, né, que é a próxima estação onde eu pegava o metrô, Maria da Graça. E na hora do retorno, esse mesmo contingente populacional vai ter que voltar para a sua moradia. Isso normalmente não acontece em países desenvolvidos, em países de industrialização tardia. Porque, graças a esse planejamento urbano, a população mais pobre ela acaba residindo nessas áreas mais importantes, nessas áreas mais centrais, para evitar essa questão da hora do rush, evitar o trânsito. E, por outro lado, a população mais rica mora nas áreas periféricas. Na geografia, a gente discute muito esse conceito de periferia, né? Porque no Rio não é tão comum. No Rio a gente fala em favelas, em comunidades. Perdão, mas em São Paulo é muito comum falar periferia. Periferia, gente, no sentido original da coisa, periferia significa área periférica, área afastada do centro. Esse é o significado de periferia. Simplesmente isso, área afastada do centro. Mas, na realidade, nossa, país emergente, né, ou subdesenvolvidos, como alguns chamam, não houve esse planejamento urbano. Né? Então, acabou que a população mais pobre acabou residindo nas áreas mais afastadas, nas áreas mais periféricas. Por isso, quando a gente fala em periferia brasileira e periferia estadunidense, são coisas completamente distintas, são cenários completamente distintos. Eu falei pra caramba. Dúvidas até aí, gente? Ou tá tranquilo?
Já vou te responder, Maria. Dúvidas até aí? Tranquilo. Show. Maria, o Japão, ele se isolou do mundo até 1868 a respeito de alguns processos. Mas por que essa data, Maria? Assim, pela data eu não me recordo. Houve algum processo? Não lembro pela data, assim. Não lembro. Não lembro se houve algo marcante em relação ao Japão em 1868. Não lembro mesmo. Maria Luísa, no site Descomplique, no site, é uma frase bem legal. O Japão plantando arroz e brincando de espada. Enquanto isso, o mundo estava na segunda revolução industrial. A minha frase. Pois é. É porque o Japão, ele se industrializou naquele contexto de terceira revolução industrial, né? Século XIX. Enquanto os países europeus já tinham se industrializado lá no século XVIII. Por isso que fala isso, que o Japão estava preocupado em plantar arroz e brincando de espada, enquanto o mundo já estava passando pela segunda revolução industrial. Mas mesmo o Japão tendo passado por um processo de revolução industrial apenas lá no século XIX, ele é considerado um país de industrialização tardia, ainda assim. É isso. Maria, a Prachete também falou que sem dúvidas. Show. Respondi a sua pergunta? Show, ótimo. Então, avançando aí. Aí hoje, nós vamos lá para a página 30 para falar sobre esses países de industrialização mais recente, tá bom? Queridos, quando nós falamos... Stephanie perguntou, professor, esse ano que vai ter sobre a Revolução Industrial Fordista? Na verdade, já falamos sobre isso, Stephanie. Há umas 2 ou 3 aulas atrás. Foi aquela aula que eu pedi pro João, se eu não me engano, e para a Lorena lerem as características dessas revoluções. Na verdade, não é Revolução Industrial Fordista, tá? As revoluções são primeira, segunda e terceira. E aí, quando você fala em Fordismo, é o modelo produtivo utilizado por cada uma delas. Tudo bem? Na primeira Revolução Industrial, nós não tínhamos nenhum modelo produtivo industrial, porque era o primeiro contexto ali de surgimento de indústria, então não deu tempo para que as indústrias se planejassem, montassem um modelo que visasse o aumento da produtividade industrial. Na segunda Revolução Industrial, o modelo era o modelo fordista-taylorista, me deu branco, fordista-taylorista, e a terceira Revolução Industrial utilizava um modelo industrial taylorista, tá bom? Ou melhor, toyotista. Ih, tá difícil, hein, que eu tô trocando tudo hoje. Então, vamos lá. Então, nós falamos sobre primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Na primeira, não tinha nenhum modelo produtivo industrial sendo utilizado. Na segunda, o modelo produtivo industrial era o modelo fordista-taylorista. E na terceira Revolução Industrial, nós tínhamos o modelo toyotista sendo utilizado. Era isso. Tá? No capítulo 9 a gente vai voltar nesse assunto, na verdade, para Shed. Mas eu já dei um spoiler aí nas aulas anteriores, tá bom? Cadê? Foi Stephanie. Stephanie, se você jogar na internet, assim, no Google, imagens, revoluções industriais, vai aparecer uma tabelinha, ou melhor, várias, que mostra as principais características de cada uma dessas revoluções. É bem legal. É porque no livro de vocês eu acho que não tem essa tabela. Alguns livros tem, mas no de vocês acho que não tem, não. Deixa eu ver. Tem aqui na página 17, mas é um exercício. Então, assim, vocês teriam que preencher ainda. Eita, minha câmera qualidade, gente. Essa aqui, ó. Eu até coloquei uma seta. Só que aí vocês teriam que complementar aqui com algumas características. Mas tem quadros mais completos na internet, que eu acho melhor para vocês estudarem. Stefan, a segunda era por máquinas a vapor, não era? Não, Stephanie, máquinas a vapor foi quando você diz inovações, é isso? Uma das inovações? Deixa eu ver se eu acho aqui o quadrinho, que aí eu já envio para vocês. Aí fica mais fácil. Tô aqui, tá, gente? É que eu tô vendo aqui tô abrindo aqui no Google Images um desses quadrinhos que eu falei. Revoluções. Eu tenho esses quadrinhos, só que em outros materiais aqui, em outros livros que eu tenho aqui em casa. Depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar. Que é um quadrinho bem completinho, que eu não me desfiz dele, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui algum quadrinho.
Tem alguns mais, outros menos completos. É porque vocês vão ver esse assunto também em outras séries. Aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só um minuto. Ué, aqui. Aqui. Esse quadrinho aqui é bem simplesinho, tá? Tem quadros bem mais completos. Eu vou até compartilhar esse meu que eu tenho aqui com vocês. Tem que escanear e depois eu envio para vocês na Agenda Edu. Mas, basicamente, ó, são quadrinhos que mostram as características. Alguns livros já falam sobre a quarta revolução industrial. O livro do Sais ainda não fala sobre isso. Na verdade, grande parte dos livros ainda não fala sobre essa quarta revolução industrial. Por isso eu nem citei, tá? Que basicamente é a revolução das coisas. E aí é mais no contexto pós-globalização, a partir da década de 90. Mas só para vocês saberem que está em curso essa quarta revolução industrial. Mas basicamente, ó, na primeira revolução industrial, nós tínhamos a utilização do ferro e do carvão, e aí por isso que a Inglaterra se destacou, né? Porque ela tinha grandes reservas de carvão. As máquinas a vapor, aí, Stephanie, que você tinha perguntado. E houve um processo de mecanização da produção, né? Foi o momento inicial do surgimento das máquinas para a produção de bens. E aí temos as características da segunda, da terceira, inclusive da quarta revolução industrial. Esse quadrinho, como eu falei, não é um dos mais completos, mas dá uma ideia, dá um certo panorama dessas revoluções. Tá bom, queridos? É isso. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo, Stephanie? E aí, continuando... Eita, a Ana tá aqui esperando para entrar na aula. E aí, continuando o nosso conteúdo, então, nessa página 30 do livro de vocês, vem falando sobre a urbanização dos países de industrialização recente. Aí, de repente, você fala, Hannah, tá, já entendi o que é urbanização, já entendi o que é industrialização, mas que países são esses considerados de industrialização recente? São os países que passaram a ter um desenvolvimento industrial muito forte a partir da década de 70. Ou seja, todos os países que começaram a ter um grande desenvolvimento industrial a partir da década de 70 são considerados países de industrialização recente. Hannah, que países são esses? Calma que eu já vou chegar lá, tá? Esses países de industrialização recente... Perdão, gente, eu dei um grito agora. Esses países de industrialização recente, eles pertencem a dois grupos. Aos emergentes e aos novos tigres asiáticos. Provavelmente vocês já ouviram essas expressões, né, ou esse nome, emergentes e novos tigres asiáticos. Eu vou explicar, tá, o que é cada um deles. Basicamente, quando nós falamos em países de industrialização recente, são alguns países emergentes e alguns países considerados como novos tigres asiáticos. Quem são os emergentes? Emergentes são países que têm um bom desenvolvimento econômico, mas que enfrentam graves problemas sociais, como desigualdade interna, concentração de renda, concentração de terras e por aí vai. Tudo bem? Então, nós temos alguns exemplos de países emergentes. Os mais conhecidos são aqueles que formam os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os emergentes mais conhecidos, né? E quem são os novos tigres asiáticos, Hannah? Novos tigres asiáticos, como o próprio nome diz, são países asiáticos que têm uma industrialização que se iniciou ali por volta da década de 80, década de 90, por conta do investimento de países desenvolvidos. Lembra que algumas aulas atrás eu havia explicado para vocês a nova divisão internacional do trabalho? Vocês lembram disso? Lembram? Aquela ideia dos países, a relação entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos? Que os desenvolvidos fornecem empréstimos e tecnologias para os subdesenvolvidos, e ali nos subdesenvolvidos acontece a produção industrial, porque nesses países subdesenvolvidos há uma oferta, ótimo, há uma oferta de mão de obra barata, há leis ambientais e trabalhistas bem frágeis, lembram disso? Ótimo, ótimo.
Então, quando nós falamos em países do que pertencem ao grupo conhecido como Novos Tigres Asiáticos, são países subdesenvolvidos que estão conseguindo se desenvolver, estão conseguindo gradualmente ter um certo destaque na economia mundial, porque são países que integram essa lógica da nova DIT. São países que recebem empréstimos e tecnologias de outros países asiáticos muito desenvolvidos e que, nesses países chamados de novos tigres asiáticos, tem frágeis leis trabalhistas, frágeis leis ambientais. Então, isso atrai o investimento das chamadas empresas transnacionais, cuja sede se concentra nos países asiáticos muito bem desenvolvidos. Tranquilo, gente? Então, emergentes e novos tigres asiáticos são os países considerados de industrialização recente. Hannah, ok, entendi, mas você ainda não falou qual o nome dos países. Ok, eu falo agora. Os emergentes de industrialização recente, nós temos, sobretudo, Brasil, nós temos México, tá tudo aqui, ó, no livro de vocês, tá, gente? Não tô falando nada de absurdo, não, tá aí na página 30. Nós temos a Argentina, nós temos a África do Sul. Temos outros além desses, tá? Ele só citou alguns exemplos. E os novos tigres asiáticos? Nós temos Malásia, nós temos Tailândia, nós temos Indonésia. Além desses, nós temos também China, nós temos também Índia, tá? São todos esses países que eu citei agora que pertencem a esse grupo de países de industrialização recente. Se a industrialização nesses países é recente, o que vocês imaginam sobre a urbanização? Que ela também é recente. Bom? Então, a urbanização nesses países aconteceu de forma recente também. Perfeito, Maria. Hannah, é só isso que a gente tem para falar? Não. Continuando o que eu havia falado sobre os países de industrialização antiga, né? Eu falei que os governos tiveram tempo para se planejar e assim receber esse grande contingente populacional. Nesses países de industrialização recente e, consequentemente, urbanização recente, os governos não tiveram tempo para se planejar para receber esse grande contingente populacional. Porque qual era a ideia? Os países de industrialização recente, eles quiseram se industrializar, olha, rápido, porque eles pensaram o seguinte, caramba, nós estamos no século XX. Tem países que já são industrializados desde o século XVIII. Sabe aquela ideia de vamos todo mundo começar uma corrida? E aí sempre tem alguém que sai antes da largada? E aí sempre tem um pessoal que fica para trás? Quem ficou para trás nesse caso foram os países de industrialização recente. Então, eles achavam, esses países, que estavam perdendo. Eles estavam muito atrás no seu desenvolvimento industrial. Então, qual era a lógica? Vamos começar a construir indústria loucamente. Constrói indústria, constrói indústria, constrói indústria. Só que construir indústria de forma acelerada não deu tempo para esses governos se planejarem para receber essa grande quantidade de pessoas de uma vez só. Então, o que aconteceu e o que acontece é que nesses países de industrialização recente, nós temos falta de empregos, nós temos concentração de contingente populacional em algumas cidades, tá bom? Gente, eu vou usar o exemplo do Brasil, tá? Só para vocês entenderem. A região sudeste do nosso país, onde nós moramos, né? A região sudeste, é a região brasileira que mais concentra indústrias, né? Então, desde que as indústrias brasileiras começaram a ser desenvolvidas e construídas lá com Vargas, em 1930, as indústrias procuraram se concentrar no Sudeste. Qual a consequência disso? A consequência é que o Sudeste brasileiro, que representa apenas 10% de todo o território nacional, concentra aproximadamente 42% da população brasileira. Gente, olha o dado que eu te dei. 1/10 de todo o território brasileiro concentra quase metade de toda a população do país. É gente pra caramba num trocinho desse tamanho de território. Agora imagina, qual a consequência disso? Filho, problemas urbanos para você escolher. Mobilidade urbana, tem problemas ambientais e blá, 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 violência, falta de empregos e por aí vai. Tudo bem?
A Stephanie está perguntando, isso é por todo o litoral, né? Na verdade, Stephanie, no Sudeste. Porque litoral brasileiro, nós temos uma parte do litoral que é Nordeste e uma parte que é o Sul. No Sul e no Nordeste isso não acontece. Tá bom? Então se concentra principalmente no Sudeste. Tá? A Maria pergunta aqui, no caso, os países emergentes, eles começam quando recebem indústrias, urbanização acelerada. Exatamente, Maria. Eles começam a se urbanizar quando começa a ter as indústrias. Tudo bem? É isso. É aquilo que eu falei com vocês no início. A urbanização é uma consequência da industrialização. Show de? E aí, só para a gente avançar um pouquinho no nosso conteúdo, tem exemplos, tá? Eu dei exemplo aqui do Brasil, da concentração de pessoas, né? Ou seja, a urbanização do Brasil se concentra muito no Sudeste, mas ele dá aqui o exemplo da China e o exemplo da Índia. Eu vou focar com vocês sobre o desenvolvimento da China, porque a China é hoje a segunda maior economia do mundo, tá bom? A China, ela teve o início da sua urbanização na década de 80. Por quê? O seu desenvolvimento industrial se intensifica na década de 80, com o governo de um cara chamado Deng Xiaoping, tá? Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, ele promoveu uma abertura econômica da China. Como vocês acredito que saibam, a China é um país autodeclarado socialista, tá? Conhecido como a República da China, né? Basicamente, República Popular da China. A China, ela, na década de 80, passou por um processo de abertura econômica. Por que eu estou frisando essa questão da abertura econômica? Porque, normalmente, os países ditos e autodeclarados socialistas, eles têm pouquíssima ou nenhuma relação comercial com outros países, tá bom? Normalmente. Países socialistas, eles se desenvolvem por si só. Eles têm uma ideia de isolamento, digamos assim. Tá? Em diversos setores, não apenas econômico e comercial, não. Mas a China, ela entendeu que se ela se fechasse, isso iria ser prejudicial para a sua economia. Gente, os Estados Unidos é a mesma coisa, tá? Inicialmente, os Estados Unidos se isolou, até o século XIX, os Estados Unidos foi um país que tentou se fechar em si mesmo, evitando ou dificultando as relações comerciais com os outros países. Mas depois, né, no final do século XIX, ele percebeu, né, os Estados Unidos sacou que isso no futuro iria prejudicá-lo. A China a mesma coisa. Ela sacou que ficar isolada em si mesmo não faria sentido em um mundo globalizado. Então, o Deng Xiaoping promoveu uma abertura econômica da China. E de que forma foi isso? Ele criou no litoral da China, tá bom? Ali na área da China conhecida como China Oriental, ele criou as chamadas ZEEs, Zonas Econômicas Especiais, ou seja, áreas onde poderia haver instalação de indústrias estrangeiras em um país autodeclarado socialista, tá? Por isso algumas pessoas falam que assim, a China não é mais socialista não, gente. Isso já não é desde o Deng Xiaoping, justamente por conta dessa abertura promovida ali na década de 70, década de 80. Tranquilo? A Maria falou aqui, na China, a China possui áreas capitalistas. Sim, foi o que eu acabei de falar sobre as zonas econômicas especiais. Então, nessa página 31, vem falando aqui sobre isso. E é claro, né? Se nós temos uma determinada área do país, né, uma determinada área da China, em que tem um desenvolvimento industrial, consequentemente, você também vai ter uma concentração populacional nessa área. Então, nessa área ali próxima à China Oriental, nós vamos ter uma grande concentração populacional. Eu vou mostrar, porque eu estou falando, né, sem mapa é horrível. Eu senti a falta do mapa da China aqui nessa página. Mas eu vou abrir aqui no meu computador, porque eu estou falando sobre a China com o pessoal do terceiro ano. Então, eu tenho um material aqui muito bonitinho, que eu posso, de repente, compartilhar com vocês depois, tá? Só um minuto. Divisão da China, isso aqui. Para vocês saberem que área que eu estou falando, né? Porque sem mapa fica difícil. Cadê? Não abriu ainda não. Vamos, querido. Calma aí, gente. Tá abrindo aqui. É um arquivo do Word.
Abrir. Aqui. A China, ela pode ser regionalizada, né, ou dividida. Agora foi. A China, ela pode ser dividida ou regionalizada em 5 áreas. Quando eu falo em concentração populacional da China, eu estou falando dessa área 5 aqui, que é conhecida como China Oriental. Porque as EEs se concentram aqui, olha, nesse litoral. Hanna, por que no litoral? Para facilitar a exportação, via navios, tá bom? Por isso que as EEs se concentraram aqui no litoral. Show? E aí a população acaba se concentrando nessa área aqui, que é a região mais populosa da China. É isso. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho esse materialzinho com vocês, tá? Ah, a Rian falou que tem um mapa, que só tá na página seguinte. Só que não tem essa divisão, ô Rian. Senti falta. E aí, pra gente finalizar essa parte, sobre China, é importante destacar o seguinte. Tanto na China como em diversos países de industrialização mais recente, nós temos a existência das chamadas megacidades. Megacidades é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Para uma cidade chegar a esse número de 10 milhões de habitantes, é porque houve um intenso êxodo para essa cidade, uma intensa migração para essa cidade. E foi o que eu disse sobre os países de industrialização recente, né? A indústria nos países de industrialização recente, elas surgiram de forma bem rápida, então a população também migrou muito intensamente e também de forma muito rápida para essas áreas, então isso fez com que as cidades ficassem muito cheias, podendo ser classificada como megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Queridos, eu falei pra caramba hoje. Dúvidas até aí? Fala comigo. Pode abrir seu coração. Nada de dúvida? Não. Show. Aqui no final desse capítulo, fala sobre a Índia. Fiquem tranquilos que normalmente não é muito cobrado a urbanização na Índia, tá? São 3 parágrafozinhos aqui, então eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá bom? Porque não é muito cobrado. Show de? E assim a gente finaliza esse capítulo 7, ok? Para casa. Tem exercício para casa, tá? Façam os exercícios desse capítulo 7, tá bom? Que aí na semana que vem, caso existam as dúvidas, eu corrijo elas, algumas delas pelo menos, aqui com vocês. Tranquilo, queridos? Sold e Rian, não esqueça, tá? Me mande sua dúvida lá na agenda. E Maria, eu vou te responder, tá bom? Não esqueci. Ok, querida? Beijos, bom descanso, boa semana para você. Bom descanso não, né? Porque a semana só tá começando, já descansaram bastante. Boas aulas e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijos, eu fui.